do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Hello everyone, how's it going? Are you good? Yes? Well, I hope you are doing well. I'm good. I'm very happy, right? I hope you too. So today, what I have for us is we're gonna see some grammar topics. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática, sobre tópicos de gramática. Sei que muitas pessoas não acham interessante, eu particularmente gosto bastante de gramática. E escolhi, então, alguns assuntos pra gente conversar hoje. E um deles, então, é Grammar Topics, ok? É bem interessante, acredito que vai ser bem legal. Ok? So I hope you enjoy the class, I hope you like it, ok? And have fun. Could I say that? I think so. Espero que vocês se divirtam, então. Então, aqui, eu vou colocar algumas frases e a gente vai ver se essas frases têm erros, o que tem de errado nelas ou se estão corretas, ok? Então, é interessante a gente analisar. Acredito que faz parte, ajuda no aprendizado, né? Então, a gente analisar frases e ver o que tá de errado, como é que é e por que, né, não é desse jeito e é do outro, enfim. Ok, so let's get started. So the first sentence, então antes da gente iniciar com as frases, eu só quero lembrar, né, vocês, por exemplo, o verbo do, né, o verbo do, que é o verbo fazer em inglês, ou ele serve também como auxiliar, a gente já viu isso, né? Então, o verbo do, ele pode ser auxiliar, ele pode estar auxiliando algum verbo numa frase, quando eu estou fazendo perguntas, né? Ele inicia a frase. For example, do you play volleyball? Né? Então, o verbo principal da minha frase, nesse caso, é o play. O do tá ali para auxiliar o verbo jogar, né? Ele tá ali para auxiliar na pergunta. Então, outros verbos que não são o verbo to be, eles são considerados verbos fracos, então eles precisam de um auxiliar. Nesse caso, a gente vai usar o do. O do, excuse me, o do no presente, ele tem duas formas, né? O do e o does, right? Quando é que eu vou usar do? Quando eu estiver falando I, you, we and they. I, you, we and they. Eu vou usar do. O does eu vou utilizar, que também é forma presente, porém, quando eu estiver falando em terceira pessoa, she, he, it, eu vou usar does em vez de do. Então, por exemplo, do you play volleyball? Eu usei o sujeito you. Do you play volleyball? Se eu estivesse perguntando se ela joga futebol, ou vôlei, ou qualquer outro esporte, a pergunta seria, does she play? Então não seria do, porque eu estou usando ela, she. Does she play? Right? Com o do acontece isso, ele tem duas formas então, né? O do e o does. Outro verbo que tem duas formas no presente é o go, né? Que é go ou goes. E também a mesma divisão. Quando eu estou falando I, you, we and they, eu uso go. Quando eu estiver falando he, she, it, eu uso goes. Ok? So that's the first one. E o passado de do e de does é did. O passado de go ou goes é went. Então, eles são verbos irregulares, né? Porque muda a forma. Ok?
verbo que no passado tem duas formas, né? Que é o to be, que a gente já viu também, que é o was ou were, né? Não é o were, é o were, é fechado, né? Então, o to be no passado fica was and were, né? Was ou were. Quando é que eu vou usar o was? Quando eu estiver falando I, she, he, it, right? E quando eu estiver falando you, we, and they, eu vou usar were, ok? What else? E os verbos regulares, nós adicionamos o ed. Exemplo de verbos regulares, então. Vamos ver 3 exemplos. O want, que é o querer. O travel, viajar. E arrive, que é chegar. Então, no passado, want vai ficar wanted. Arrive vai ficar arrived. E travel vai ficar traveled, né? Então, o arrive, como ele já termina em e, eu vou só adicionar o d. O want e o travel, eu vou adicionar ed. Ok? So far, so good. So, wanted, traveled, arrived. Ok? Very good. Então, vamos lembrar. E aí, a gente tem outros verbos que são irregulares que a gente já viu, né? Então, eu vou colocar esses exercícios aqui, a gente vai fazer juntos e vamos corrigir as frases para ver o que tem. What's the mistake, né? Os erros aqui. Se é que vão ter erros, né? Pode ser que algumas estejam incorretas ou não. So, the first sentence is: My friend wake up yesterday at 7 a.m. My friend wake up yesterday at 7 a.m. Ok? Bom, o que eu tenho que analisar nessa frase? Essa frase, ela é no passado ou ela é no presente? Eu tô falando yesterday, right? Ontem. Então, é uma frase no passado. Yesterday. Tá? Só, então, eu precisaria dizer, o meu amigo, né? Meu amigo levantou ontem às 7 da manhã. Então, o wake, né? Ele não, perdão, excuse me. Ele não pode estar no presente, ele tem que estar no passado, né? Então, essa frase tem um erro. So, it's not my friend wake up yesterday at 7 a.m. It's my friend woke up yesterday at 7 a.m. My friend woke up. Ok? Antes da gente seguir com as outras frases, falando com vocês agora, eu percebi que talvez fique um pouco difícil se a gente não rever alguns verbos que são irregulares. Por exemplo, então, o wake no passado fica woke, tá? Muda a escrita, woke. O que mais que a gente vai ter de verbo irregular aqui? Go, que no passado é went, tá? Ir, né? O verbo ir no passado fica went. Buy, o verbo comprar, buy, no passado fica bought. Excuse me. Speak, falar, no passado fica spoke, né? Também é um verbo irregular. To be nós vimos, was and were, want, traveled, arrived, gift, ok. That was it. So, os verbos que a gente vai ver aqui nas frases, então é wake, que foi a primeira frase que nós vimos, né? Wake, go, buy, and that's it, okay? So, the first sentence, okay? Let's do it again. So, my friend woke up yesterday at 7 a.m. Now, it's correct, okay? My friend woke up, não? Porque como foi ontem, né? My friend woke up yesterday at 7 a.m. Not my friend wake up. Wrong, okay? The second one is, she never go to school on Saturdays. She never go to school on Saturday. What's the main verb in that sentence? O verbo principal nessa frase é o go, né? O ir. Mas eu estou usando she, eu tô falando ela, né? So, I'm not supposed to say she never go. So, it's she never goes, right? So, wrong sentence, right? So, the correct one is
She never goes to school on Saturdays. She never goes to school on Saturdays. Okay? Number 3. I bought a beautiful t-shirt yesterday. I bought a beautiful t-shirt yesterday. So I'm talking about yesterday. Tô falando de ontem também, né? Mas qual é o passado, então, do verbo buy, comprar, né? Eu digo I bought a new t-shirt yesterday. Não, a gente já viu, né? So it's I bought a new t-shirt yesterday. So that sentence is wrong. So the correct one is I bought a new t-shirt yesterday. So far so good? Yes? Let's see number 4. So Leo and Kim didn't went to the party. Leo and Kim didn't went to the party. Let me think. It's a past sentence. Yes, that's right. Mas eu posso ter dois passado. Eu já tenho didn't ali, né? Tá, a negação já tá no passado, né? O passado do do e does ali é o did. Tenho a negação nessa frase. Leo and Kim não foram à festa. Leo and Kim didn't went to the party. Então, como eu tenho did no passado, eu não preciso ter o verbo seguinte no passado também. Então, a frase correta, so that sentence is wrong. So the right one is Leo and Kim didn't go to the party. Né? Eles não foram à festa. Ok? Então, dois passados, wrong. Ok? Number 5. Does he speak English well? Does he speak English well? Ele fala inglês bem. Does he speak English well? What do you think of that one? Essa aqui tá ok. It's correct. Né? Eu tenho does, ou é uma pergunta, então eu tenho does iniciando a minha frase, né? O sujeito é o he, é ele, né? Como eu tenho does, eu não vou botar speaks, fica speak mesmo. Does he speak English well? So that one is correct. Very good. So number 6. That were a big problem. That were a big problem. Aquilo era um problemão. O sujeito da minha frase é it, né? É o problema que é o sujeito, né? Então, it, com o it eu não uso were, eu uso was. Remember? He, she, it, eu uso was. So that was a big problem. So that sentence was incorrect. So the correct one is that was a big problem. Okay? Next one. So do you wanted a new house? Do you wanted a new house? Você quer uma casa nova? Do you wanted a new house? Mas o wanted tá no passado. So that one is wrong. So I suppose to say, do you want a new house? Você quer uma casa nova? Do you want a new house? So number 8. Her sister traveled to the USA last vacation. Her sister traveled to the USA last vacation. So that one, no problem. It's correct. O traveled, né, que é viajar, tá no passado. A irmã dela viajou para os Estados Unidos nas últimas férias, né? No problem. Was good. Okay, so correct. Did they arrive late? Eles chegaram atrasados ou eles chegaram tarde. Did they arrive late? Então, a gente viu um exemplo anterior parecido. Então, eu tenho, é uma pergunta, né? Eu tenho o did, né? Me indicando que a frase que eu quero saber se chegou, né? Lá atrás. Se chegou tarde ou atrasada. Então, o did tá auxiliando
a minha frase e tá no passado. O próximo verbo, que é o arrive, chegar, ele não precisa estar no passado também, né? Então, did, so that one is wrong. So, did they arrive late? Né? Então, tiro aquele desenho ali. Wrong. The other one is, and the last one, so number 10 is, were the gifts expensive? Were the gifts expensive? What do you think about that one? Were the gifts expensive? Yes, that one, it is correct. Por quê? Porque como gifts, né, os presentes eram caros ou foram caros, como gifts está no plural, eu não vou usar was, né? Plural, eu uso were. So, were the gifts expensive? So, that one, it is correct, okay? Well, I hope you enjoyed the class. And I'll see you next time, okay? Thank you so much for watching. Bye-bye. Have a great week.